Então, certo, pessoal. Então, vamos lá. Começou aqui a gravação. O tema da aula de hoje é trabalho da força elétrica. Esse tema aqui praticamente é a continuação daquele assunto passado, que é de potencial elétrico, mas como o assunto é um pouquinho extenso, acabou sendo dividido em duas partes. E essa aqui é a segunda parte aí que fala sobre o trabalho da força elétrica. Então, para começar aqui, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês sobre esse assunto. Tá aí, trabalho da força elétrica. Então, acho que todo mundo deve estar visualizando agora, né? Então é o seguinte, pessoal, quando a gente fala em trabalho, a definição de trabalho, quem é que lembra da definição de trabalho lá da primeira série? O que é trabalho mesmo? Quem é que... Eu não lembro muito bem ao certo, mas é tipo a quantidade de energia necessária para realizar uma ação, alguma coisa assim. É isso? Isso, muito bem. Trabalho é a energia que vai ser utilizada para que alguma coisa execute um movimento, que ele saia de um ponto e chegue em outro. Então, isso é um trabalho. No caso, quando a gente fala em trabalho, lá na primeira série, a gente representa o trabalho com essa letra T aqui. A gente representa com essa letra T, ou então a gente pode representar trabalho com a letra W, tá? Tanto faz. E nas duas situações, esse trabalho, ele é o quê? Ele é uma variação de uma energia. Ou seja, vai ser a energia do ponto inicial ali, onde ele começa o movimento, menos a energia do ponto final. Então, vamos entender aqui agora o que esse trabalho tem a ver com essa parte da física elétrica. Olha, eu passei para vocês na aula passada isso aqui, esse tema, energia potencial elétrica. Eu expliquei o que é, como ele funciona, mas vamos revisar um pouquinho. Quando eu tenho uma carga, vamos supor aqui, e essa esfera que eu acabei de fazer aqui, ele vai ser uma carga, tá? Então, vou apresentar aqui. Então, aqui eu tenho uma carga. Essa carga, vamos supor que ela é uma carga positiva. Então, carga positiva, ela apresenta o quê? Ela apresenta linhas de campo de saída. Então, o campo elétrico dele vai ter várias direções. Aqui a gente vê num plano 2D, né? Mas a gente sabe que esses campos vai estar saindo aí num plano 3D. Então, aqui eu tenho o campo elétrico de uma carga positiva. O que mais que eu sei? Eu sei que se eu colocar um certo ponto, por exemplo, eu coloco um ponto aqui, esse ponto, que eu vou chamar de ponto A, em cima dele existe um campo elétrico, que é o campo elétrico no ponto A. Se eu colocar esse ponto um pouquinho mais distante, vou dizer que é um ponto B, aqui no ponto B vai existir um campo elétrico no ponto B, onde o campo elétrico lá no ponto A, ele é maior do que o campo elétrico no ponto B. Como é que eu sei que ele é maior? Porque o campo elétrico, nós sabemos que ele é igual a quê? É uma constante K multiplicado pelo valor da carga Q dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, quanto menor a distância, maior é o valor do campo elétrico. São grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu diminuo a distância, o campo elétrico aumenta. Então, o campo elétrico do A é maior do que o do B. Sabendo disso, se eu tenho esse ponto aqui no ponto A e outro no ponto B, existe aqui no ponto A uma energia que é chamada de energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica, ela só é possível quando no ponto A eu coloco uma carga Q. Se eu colocar aqui, ó, supondo que essa maior é a Qzão, e aqui no ponto A, vou botar aqui um outro ponto, um ponto C. No ponto C eu coloco uma carga Qzinho. Essa carga Qzinho vai ter uma energia. A energia vai depender do quê? Essa energia ela depende aqui da distância e depende do valor dessas cargas. Onde eu posso calcular essa energia como sendo igual a constante K multiplicado pela carga Qzão, multiplicado pela carga Qzinho, dividido aqui pela distância, tá bom? Ah, mas não é o quadrado? Não, não. Se você colocar o quadrado, isso aqui vai se tornar força. Então, a energia é dessa forma aqui. Ou então, basta lembrar que potencial elétrico é K vezes Q dividido por D. Então, essa energia potencial elétrica ela é igual ao potencial elétrico multiplicado pela carga Q. Então, isso aqui vai ser a energia potencial elétrica.
Quanto maior a distância, menor é a energia, tá? Isso em módulo, tá bom? Quanto menor a distância, maior a energia. Então, eu tenho aqui a minha revisão aqui sobre energia, tá? A energia pode ser encontrada dessa forma ou você pode encontrar dessa forma se você tiver o potencial elétrico. Certo, mas o que isso tem a ver com o trabalho? Como eu perguntei aqui no início, qual é a definição do trabalho lá na primeira série, na parte de mecânica, foi de ter que trabalho, no caso, é uma energia que vai ser utilizada por um corpo qualquer para que ele execute um certo movimento. Na física elétrica, o trabalho é a mesma coisa. Por exemplo, aqui nós temos trabalho da força elétrica em um campo qualquer. Vamos supor que essa linha que eu estou fazendo agora, essa linha é um campo elétrico. Tá? É um campo elétrico que vocês observam que está variando a intensidade dele. Mas nesse ponto que eu vou fazer agora, um ponto A, eu coloco uma carga Q. Essa carga Q, eu vou deslocar ela do ponto A até um outro ponto, que é o ponto B. Ela se encontra aqui no ponto A e vai para o ponto B. No ponto A, aqui existe o quê? Existe uma energia potencial elétrica para o ponto A. No ponto B, a energia já é diferente. A energia do ponto B é igual a energia potencial elétrica para o ponto B. O trabalho necessário para ela sair dessa posição do A para o B vai ser isso aqui, ó. Trabalho tem que ser igual à variação da energia. Então, eu posso pegar e calcular esse trabalho como sendo, eu vou começar lá com a energia do ponto, potencial elétrica do ponto A, menos a energia potencial elétrica do ponto B. Então, eu vou ter aqui o trabalho executado para sair do ponto A e ir até o ponto B. Tá? Então, aqui vai ser uma forma de calcular essa energia. Agora, se eu pegasse e fizesse o seguinte, em vez de fazer esse caminho dessa forma, eu fizesse um caminho diferente. Eu fosse por aqui. Deixa eu aumentar o traçado. Assim, ó, se eu fosse por aqui, pegasse essa trajetória, será que o trabalho ia mudar? Em vez de ir por aqui, eu fizesse aqui. Eu voltasse, depois fizesse um caminho bem por aqui assim, até chegar aqui no ponto B. Será que esse trabalho ia ser diferente? Então, o que está acontecendo? Qualquer que seja o caminho que você tomar, se for por essa aqui azul, ou se for por essa pontilhada, ou se for por essa verde aqui, linha cheia, qualquer caminho que você tomar, o trabalho vai ter sempre o mesmo valor. Ah, mas por quê? Porque trabalho é uma variação da energia. Ele vai contar com a energia inicial e a energia final. Ele não vai querer saber o caminho que você vai tomar. Ele quer saber apenas da variação da energia, que isso é o trabalho. Então, sabendo disso aqui, eu posso até escrever o seguinte. Eu posso escrever aqui, trabalho é igual a quê? Energia potencial elétrica de A é o quê? Eu posso escrever assim, que é K vezes a carga Q, que está gerando esse campo elétrico, né? Vezes a carga de prova Qzinho, dividido pela distância. Agora, essa distância é a distância de A, menos a energia de B. A energia de B é K vezes Q, vezes o Qzinho, dividido pela distância, que agora vai ser a distância de B. Observa aqui, né, que nessas situações, a única coisa que tem diferente aqui é somente a distância. A distância é a única coisa diferente. Então, eu poderia fazer o seguinte. Eu posso pegar esse Qzinho aqui e isolar ele. Observa que K vezes Qzão dividido por distância, isso aqui é chamado de potencial elétrico, como eu coloquei até aqui em cima. Ó. Isso é o potencial elétrico. Então, aqui eu tenho no primeiro caso, ó, isso aqui é o potencial elétrico do ponto A. E aqui, olha, eu tenho o potencial elétrico do ponto B. Então, isolando ele, eu tenho isso aqui, ó. Trabalho de A para B é igual a carga Qzinho, que eu já estou isolando, multiplicado pelo potencial de A menos o potencial de B. Então, isso aqui é uma fórmula para vocês encontrar o trabalho. Você pega a carga Qzinho, que vai se movimentar, e multiplica pelo potencial do ponto A vezes o potencial do ponto B. Outra coisa que eu observo olhando para essa forma é que potencial do A e potencial do B, ou potencial do A menos o do B, isso aqui é uma diferença de potencial. Então, eu posso escrever de outra forma também. Ó. Trabalho de A para B é igual a carga Qzinho
multiplicado pela diferença de potencial de A para B. Então, está aqui uma outra forma de calcular o trabalho. Trabalho é igual a diferença de potencial multiplicado pela carga Qzinho. E aqui, no caso, nós temos mais uma forma aí de estar calculando esse trabalho. Compreenderam, pessoal? Tem alguma dúvida aí? Entendi, professor. Só não ficou claro uma questão. Tipo, quando você muda o trajeto da carga A para B, você não está mudando a intensidade e, consequentemente, o trabalho, não? Não, porque trabalho ele independe da trajetória que ele vai fazer. Ele vai depender apenas da posição inicial e da posição final. A Entendi. mesma coisa ela é passada lá em mecânica. Em mecânica também a gente vê isso aí. Porque trabalho, ele só vai depender do quê? Ele vai depender da posição inicial que o objeto está e da posição final. Agora, o caminho que ele fez independe, tá? Poderia até colocar assim, ó. Por exemplo, lá em mecânica. Vamos supor que aqui, deixa eu fazer aqui. Aqui eu tenho uma pedra. E essa pedra aqui, eu quero colocar ela aqui, no alto desse morro. Então, se eu pegar, colocar uma escada aqui nesse morro e subir com essa pedra por ela até chegar aqui, ou pegar essa pedra, jogar aqui, ou qualquer outro caminho que eu fizer, tanto faz, o trabalho vai ser o mesmo. O trabalho de jogar ou de subir pela escada é o mesmo, tá? Não vai importar o caminho que vai ser feito. O que importa é aqui na situação, como tem diferença de altura, é que aqui embaixo existe uma energia, que no caso a energia potencial que é a energia potencial gravitacional, e aqui em cima existe outra energia potencial gravitacional. Assim, o trabalho seria a variação dessa energia, a variação da energia potencial gravitacional. Então, aqui, tanto faz o trajeto, tanto faz o caminho. A Professor, mesma forma é aqui também. e Oi? pelo fato de estar jogando dessa forma, a gente pode estar relacionando isso de alguma forma com o impulso, não? Impulso, impulso no caso vai ser a força multiplicado pelo tempo, né? Isso. Então, para me fazer uma relação com força bem aqui, energia potencial gravitacional, ela é a massa, gravidade, altura. Então, isso aqui nós temos o peso, que é a mesma coisa da força. Então, a energia potencial gravitacional seria igual o peso, que é a mesma força, vezes a altura. Se eu pegar, multiplicar pelo tempo aqui desse lado, eu vou estar pegando força vezes o tempo é impulso, e eu teria que multiplicar aqui a energia vezes o tempo. Então, aqui eu tenho impulso multiplicado pela altura. Se eu fosse para mim relacionar isso aqui, a energia e o impulso, eu vou pegar assim esse tempo, posso até para cá dividindo, ficaria assim, energia é igual o impulso vezes a altura dividido pelo tempo. A altura pelo tempo me dá velocidade. Então, essa energia é igual ao impulso vezes a velocidade. Então, tá diferente. Tá diferente aqui, tá? Se eu tiver uma relação entre a energia seria isso aqui. Seria igual a o impulso vezes a velocidade, tá? E o trabalho, se for me relacionar, seria o quê? Seria o impulso multiplicado pela velocidade final menos o impulso multiplicado pela velocidade inicial. Ficaria assim, trabalhei. Essa aí seria a relação que você me fazer ela. Entendi, é que eu havia pensado assim, que tipo, pelo fato dela seguir esse outro trajeto, seria necessário aplicar um impulso nela, ou seja, Ah, talvez sim, sim, compreendi. Aí você quer relacionar a questão do gasto de energia para realizar o impulso e chegar ali, né? Seria isso. isso? Não, mas assim, quando a gente fala do trabalho, a gente está falando da energia mecânica, tá? Esse outro tipo de impulso que você está se referindo, não é nem esse impulso aqui. Você está se referindo a um impulso ocasionado por um gasto de outro tipo de energia. Ou energia física, através de músculos, ou energia mecânica, tá? São coisas diferentes. Entendi. Mas seguindo aí, ó. Então, o principal é isso aqui, pessoal. Trabalho não depende da trajetória, tá? Trabalho não depende da trajetória. Então, o trabalho é o quê? É uma variação de energia. E como a gente está falando de conteúdo de física elétrica, o trabalho da força elétrica é a energia potencial elétrica num ponto menos a energia potencial elétrica em outro ponto. E aí, fazendo isso, a gente consegue encontrar várias relações. Uma relação que eu encontrei é que trabalho é igual a carga, Qzinho, multiplicado pelo potencial A menos o potencial B.
E potencial A menos B, a gente sabe que isso aqui é diferença de potencial. Então, trabalho é igual a carga vezes a DDP de A para B. Então, trabalho, pessoal, ele pode ser tanto positivo como pode ser negativo, tá bom? Tem essas duas situações. Um trabalho positivo, ele vai ocorrer quando o deslocamento dele é natural, quando ele não precisa de uma aplicação de forças para que aquele móvel acabe se deslocando. O trabalho ele vai ser negativo quando eu preciso aplicar uma força, aplicar uma energia extra para que ele possa se mover, tá bom? Então, o trabalho é positivo ou negativo, vai depender muito aí da situação do movimento da carga elétrica. Alguma dúvida aí? Professor, só mais uma dúvida assim que tipo não ficou muito claro. O trabalho ele também ele pode ser tipo na mecânica a força vezes a distância, certo? Ou tá errado? Isso. E aí no caso, se eu altero a distância, eu não estaria mudando o valor do trabalho não, porque tipo Sim. se a distância for maior, então aí por isso que eu fiz essa pergunta aí anterior. Mas assim, Júlio, trabalho é uma força vetorial, tá? Trabalho é uma força vetorial. Uhum. E como é uma força vetorial, o que me importa é a distância, é a posição do início e a posição do final, Ah, sim, entendi agora. Agora tá fazendo mais sentido. tá? É por isso que a gente Uhum. representa o trabalho, representa assim, ó, um tracinho em cima. Porque a força é o quê? A força é um vetor. E a distância é uma grandeza escalar. E uma grandeza escalar multiplicado por um vetor me dá um vetor. Então, o trabalho é um vetor. É como se considerasse só essa distância que está entre eles, não é? Tipo, durante o trajetória. Não importa o que ele percorrer, não. Entendi. Mais alguma dúvida aí? Da minha parte, não, só se for outro aluno. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, manda aí, viu? Tem faz dias, professor, que eu não entro na aula. Tô perdida um pouco. Tá perdida? Mas eu tô prestando atenção aqui pra tentar me achar. Certo. Então, assim, não precisa se preocupar, Jennifer, que eu vou pegar, vou estar passando exemplos para a gente se localizar, tá? Por enquanto aqui eu estou passando as fórmulas para a gente entender mais ou menos como é que funciona. E quando eu for para exemplo, você vai se localizar direitinho, tá? Se não se localizar, pergunta para a gente poder resolver isso aí, tá bom? Tá ok, professor, obrigada. Então aqui, ó, o próximo passo, ó, TFE em um campo elétrico. TFE, pessoal, eu botei resumido, que é o trabalho da força elétrica, tá? Trabalho da força elétrica em um campo elétrico. E agora esse campo elétrico aqui tem que ser um campo elétrico uniforme. É um campo elétrico uniforme. Vamos ver como é que funciona esse trabalho aqui num campo elétrico uniforme. Eu vou colocar aqui essas setinhas em azul para representar aqui o campo elétrico uniforme. Observa aí que eles são paralelos, têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. O campo elétrico uniforme, vocês têm que lembrar que ele funciona da seguinte forma. Ele vai ser dado toda vez que eu tenho aqui, ó, de um lado, um corpo eletrizado positivamente e do outro, um corpo eletrizado negativamente. Assim, as linhas de campo eles vão se ligar dessa forma aqui, ó, indo paralelas entre si e sempre de maneira uniforme. Significa que nessa situação, o campo elétrico, em qualquer ponto que eu marcar aqui, esse campo elétrico sempre tem a mesma intensidade, tá? Isso aqui é um campo elétrico uniforme. O valor do campo elétrico em qualquer ponto é sempre o mesmo, certo? Então, o que é que eu posso ter aqui? Vamos supor que eu coloco aqui uma carga, isso aqui é uma carga Qzinho. Essa carga Qzinho, ela é uma carga positiva. Então, naturalmente, ela vai sair aqui, ó, do lado esquerdo e ela vai se deslocar lá para o lado direito. Ela vai para cá, ó. Por quê? Porque vai ser repelida pela carga, pelo esse lado aqui que tem possivelmente a carga positiva e vai ser atraída pela negativa, certo? A minha ideia é calcular o campo elétrico. Calcular o campo elétrico não, aliás, é calcular o trabalho da força elétrica para que ele possa fazer esse movimento. Esse ponto onde essa carga se encontra, vamos supor aqui, ó, que bem aqui nesse ponto é um ponto A. E ele vai até um outro ponto aqui que eu vou chamar de ponto B. Para sair de A para B, a gente sabe que trabalho é o quê? Aliás, deixa eu colocar trabalho de A para B. Trabalho de A para B é igual ao quê? É igual a carga
multiplicado pelo potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Esse aqui vai ser o trabalho. O potencial do ponto A, pessoal, a gente pode até substituir ele. Nós estamos fazendo o quê? Estamos voltando o cálculo, né? Vai ser carga vezes. O potencial do A é o quê? É K vezes Qzão dividido por D, que é a distância do A, menos o do B é K vezes Q dividido pela distância do ponto B. O que é que eu posso fazer com essa expressão? Como eu estou mexendo com um campo elétrico aqui, que é um campo elétrico uniforme, eu poderia pegar e fazer o seguinte. Eu poderia dizer que o potencial do A e o potencial do B, como eles são diferentes devido à distância, né, vai ter uma pequena mudança. Que mudança é essa? Eles vão ser a mesma coisa. Por que vão ser a mesma coisa? Porque o campo elétrico ele vai ter o mesmo valor. Então, já que o campo elétrico vai ter o mesmo valor, o potencial vai mudar, mas o campo elétrico não. Então, dessa forma aqui, eu poderia pegar as duas situações e fazer o seguinte. Eu poderia pegar e multiplicar isso aqui por D em cima, que vai ser a distância que ele vai se deslocar. Mas se eu multiplicar por D em cima, a conta muda. Então, para não mudar, eu vou multiplicar por D embaixo. Lembrando que D é a distância que ele vai se deslocar. Então, olha só. Quando eu faço isso aqui, multiplicando por D, eu vou ter isso aqui, ó. Trabalho de A para B é igual ao quê? Vai ser igual aqui a carga Qzinho multiplicado por... Isso aqui vai ser o quê? Quando eu multiplico por D embaixo, pessoal, vai ficar KQ sobre D ao quadrado. E isso aqui é um campo elétrico. Então, é carga vezes o campo elétrico multiplicado pela distância. Então, isso aqui vai ser um trabalho. O trabalho da força elétrica constante, do campo elétrico constante, é isso aí. É igual a carga Q multiplicado pelo campo elétrico multiplicado pela distância que ele vai acabar percorrendo. Sabendo disso, eu posso até fazer o seguinte. Eu posso relacionar o campo elétrico com a diferença de potencial. É importante a gente saber dessa relação. Agora, que relação é essa? Vou colocar aqui o separador. Olha, a gente sabe que trabalho ele é igual a carga Q multiplicado pela diferença de potencial de A para B. E o outro trabalho é igual a carga vezes o campo elétrico vezes a distância, né? Vou até colocar aqui embaixo. Trabalho é igual a carga multiplicado pelo campo elétrico multiplicado pela distância. Já que trabalho tem essas duas formas de calcular, eu posso igualar essa primeira equação com essa segunda, tá? Pois aqui eu tenho um sistema. Assim, quando eu igualo, eu vou ter isso aqui, ó. Carga vezes a diferença de potencial de A para B é igual o campo elétrico, aliás, a carga, né, vezes o campo elétrico vezes a distância. Eu tenho carga dos dois lados, eu posso cancelar essa carga Qzinho. Assim eu encontro que a diferença de potencial de A para B é igual ao campo elétrico multiplicado pela distância. Isso aqui também é uma fórmula bem importante para se memorizar, tá? Que a DDP você encontra como sendo o produto do campo elétrico vezes a distância. Alguma dúvida aí? Até aqui tá ok, professor. Certo. Então, é isso aí, pessoal. Essas aí são as relações que nós temos aqui do trabalho da força elétrica. Tá? O trabalho da força elétrica, você pode encontrar ele em relação ao campo elétrico. Nós podemos calcular ele em relação à DDP, em relação aos potenciais elétricos e em relação à energia potencial elétrica, a diferença da energia potencial elétrica. Tem essas formas aí de estar trabalhando o trabalho da força elétrica. Então, com isso aqui, eu vou colocar alguns exemplos para a gente fazer, para a gente entender direitinho como é que funciona. Lembrando que todos os exemplos que eu colocar aqui, eles são pertencentes aí ao livro. Lá na página 63 tem esses exemplos. Eu vou colocar aqui o primeiro. Não era isso aqui. Vamos lá. Em um ponto P, distante 50 centímetros de uma carga fixa Q, a energia potencial elétrica adquirida por uma partícula de prova, Qzinho igual a mais 1, e aí ele tem unidade, microcoulomb, é de, isso aqui é 9 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Aqui esse programa ele é meio chatinho de escrever esses números, aí eu vou fazer assim, botar em notação de computador. Aí, ó. 9 vezes 10 elevado a menos 2. E aí ele me deu foi a energia potencial, né? Energia potencial elétrica. Então é joules no final.
Estando as cargas no vácuo, onde K0, né? Esse K, a gente sabe que é o quê? É 9 vezes 10 elevado à nona. E aí é o quê? É Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Aí vem o problema aí, ó. Determine, letra A, o valor da carga Q. A letra B, o potencial elétrico no ponto P. Então, vou querer saber isso aqui, nessa questão. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou anotar os valores que a questão me forneceu, tá bom? Vamos lá, anotar esses valores. Eu tenho aqui um ponto P, onde a distância é 50 centímetros. Então, já vou colocar aqui. Distância é igual a 50 centímetros. Então, ele está distante de uma carga pontiforme fixa, Qzão. A energia potencial elétrica adquirida pela carga de prova. Então, eu tenho uma carga de prova Qzinho, que vale 1 microcoulomb. Essa energia potencial elétrica é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 2 joules. E estando as cargas no vácuo, onde K é igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Aí vem aqui a letra A, determinar o valor da carga Qzão. Então, questão aí tranquila. Quero saber quanto é que vale essa carga Qzão. Então, assim, pessoal, o que é principal aqui, que foi fornecido, é isso aqui, ó. Ele me deu a energia potencial elétrica. Então, o que eu vou fazer é colocar a fórmula da energia potencial elétrica. Ó. Energia potencial elétrica é igual a quê? K, Qzinho, dividido por D. Tá aí a fórmula. Essa energia, ela vale o quê? A questão me diz que ela vale 9 vezes 10 a menos 2. Igual o K, 9 vezes 10 elevado à nona. Vezes Qzão, não sei. O Qzinho, 1 vezes 10 a menos 6. E a distância, 50 centímetros. Lembra que tem que transformar em metros, tá? Que deu 0,5. Eu costumo colocar ele em notação, que é 5 vezes 10 a menos 1. Pronto. Está montada aqui a questão. Agora é só você isolar o Q e resolver ele. Para me isolar esse Q, eu vou repetir esse primeiro, que é 9 vezes 10 a menos 2. Esse 5 aqui que está embaixo, eu passo para cá multiplicando. Ó. Tem que estar multiplicando por 5 vezes 10 a menos 1. E esse 9 vezes 10 a nona aqui, eu passo para cá dividindo. Então, vai ser dividido por 9 vezes 10 a nona. E esse 1 vezes 10 a menos 6, também eu passo dividindo. Então, vai ser 1 vezes 10 a menos 6. Tudo isso aqui é igual à carga Q. Assim, eu tenho que a carga Q é igual. Eu posso cancelar aqui, ó, 9 em cima com 9 embaixo. 5 eu posso dividir por 1, que vai dar 5. E 10, eu tenho uma porrada de 10 aqui, eu vou colocar 10 apenas uma vez. Agora, o expoente eu vou sair somando e subtraindo. Ó. Na parte de cima, multiplicação de mesma base. O que a gente faz? Pega o expoente, menos 2, e soma com o expoente que está aqui, que é menos 1. Ó. Menos 2 somado com menos 1, menos 3. Aqui embaixo, a mesma coisa, aqui é a multiplicação embaixo. Ó. Vai ser o expoente 9 somado com esse expoente aqui de menos 6. 9 somado com menos 6 vai dar 3. Observe que menos 3 é o expoente de cima e 3 é o expoente de baixo. O que eu faço na sequência? Pego o expoente de cima, aqui, e subtraio com o expoente de baixo. E o expoente de baixo é 3. Então, fica 3 menos 3, que vai dar menos 6. Assim, eu tenho 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. E está respondida aqui a letra A. Muito fácil, né? Aqui é só aplicação da energia, não tem segredos. Letra B. A letra B ele quer o potencial elétrico no ponto P. Potencial elétrico fácil, ele quer isso aqui, ó, quanto equivale. Eu poderia até utilizar a fórmula da energia, né? Mas eu vou começar do zero. Potencial é igual ao quê? Pessoal, lembra que potencial também é a mesma coisa da energia dividido pela carga, né? Poderia fazer assim, ó. Potencial é igual a energia dividido pela carga, tá? Ou então você pode usar isso aqui, ó. Potencial é igual a K vezes Q dividido por D. Eu vou fazer das duas formas. Vamos ver o que vai dar. Potencial é igual. Energia. A energia está aqui. Foi dada. É 9 vezes 10 a menos 2. E a carga? A carga é 1 vezes 10 a menos 6. Então, potencial é igual
9 dividido para 1 vai dar 9 vezes 10. Menos 2 menos 6 dá 4. E aí, no caso, nós temos aqui o potencial elétrico que dá em volts. Então, está aí o potencial elétrico. Na outra situação, se eu fizer com a outra forma, potencial é igual a K, o K é 9 vezes 10 a nona. A carga Q, no caso é Qzão, tá, pessoal? Não é Qzinho, não. Aqui eu usei foi Qzinho, mas aqui é Qzão. A Qzão tem esse valor aqui, ó, que é 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância lá do ponto P, que é 50 centímetros, ou 5 vezes 10 a menos 1. Então, o potencial é igual. Eu posso cancelar o 5 em cima e o 5 embaixo. Aí vai ficar 9. 9 vezes 10A. 9 menos 6 dá 3. E 3 menos 1, 4. E olha só, encontrei a mesma resposta. Então, tanto faz. Você usar essa fórmula aqui, ó, ou essa, a resposta é a mesma. Dúvida aqui nessa questão? Fácil Professor, por que no livro está negativo? Tipo, tá menos 5 vezes 10 elevado a menos 6, no outro tá menos 9. Deixa eu ver o que foi aqui. Porque do livro está errado. Olha lá o livro. Presta atenção bem na questão. A questão está falando que a energia é o quê? Na questão, 9 vezes 10 a menos 2, tá? E na hora de resolver a questão, ele colocou que a energia é menos 9. Você tá vendo aí? Até o autor erra. Então tem esse problema aí. Ele pegou e usou o sinal contrário. E aí, dessa forma aí, acabou dando negativo a carga Qzão e o potencial elétrico também ficou negativo. Vamos para outra. Vou pegar a questão 2. Eu perdi. Entendeu? Vamos lá, questão 2 aí. A questão 2, nós temos aí um campo elétrico, potencial elétrico de um ponto A e de, que vai ser 5 vezes 10 elevado à quinta. Vamos ver se eu consigo colocar esse quinto pequeno aí. Não, esse aqui. Então, 5 vezes 10 à quinta. E aí, volts. Uma carga de prova é de menos 2 microcoulombs elevada desse ponto até um ponto infinitamente afastado dele. Considerando o infinito como referencial dos potenciais, determine aí a letra a energia potencial elétrica do ponto A e a letra B, o trabalho da força elétrica nesse deslocamento. Certo? Então, vamos lá. Uma questão ele quer a energia potencial elétrica no ponto A. Nesse caso aí está tranquilo de fazer, né? E no outro ele já vai querer o trabalho. Então, vamos lá. Primeiro aqui, letra A. Antes de qualquer coisa, eu vou deixar os valores anotados, né? Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil. Aqui ele foi dado campo elétrico, potencial elétrico, é isso aqui. Então, eu tenho potencial elétrico no ponto A, que é igual a 5 vezes 10 elevado à quinta volts. E aí fala, uma carga de prova de menos 2 micro elevado a esse ponto. No caso, essa carga aqui é a carga de prova Qzinho, que ela vai se movimentar, então é a de prova. É menos 2 microcoulombs. E vai ser levado até um ponto infinitamente afastado. Então, quando eu coloco isso aí, significa que a distância lá no ponto B é uma distância que tende para o infinito. Uma distância muito longe mesmo. E aí vem a questão aqui, letra A, que ela quer a energia potencial elétrica no ponto A. Então, vamos lá. Energia potencial elétrica no ponto A. Como é que eu vou encontrar essa energia? Energia, ela vai ser o quê? Vai ser o potencial do ponto A multiplicado pela carga. Tá? Vai ser isso aqui. A mesma fórmula que eu tinha botado aqui na questão anterior. Repara aqui que é o do potencial, que eu anotei aqui, tá vendo? Ó, potencial é igual a energia dividido pela carga. Eu posso pegar essa carga e passar para cá multiplicando. Ó. Então, a energia é igual a potencial vezes a carga. Numa situação, noutra, a fórmula é a mesma. Então, tá aí. Ó. A energia é igual a potencial vezes a carga. Então, assim, eu tenho que a energia potencial elétrica no ponto A é igual. O potencial do ponto A é 5 vezes 10 à quinta. E a carga Qzinho, ela é menos 2 vezes 10 elevado a menos 6. Assim, eu tenho que a energia potencial elétrica no ponto A é igual, multiplicando, ó, 5 multiplicado por menos 2, vai dar menos 10. E aqui, esse 10, a gente conserva a base e soma o expoente. 5 menos 6 dá menos 1. Observa que esse 10 aqui, ele é elevado ao expoente 1. E eu tenho 10 multiplicado por 10. Aí, de novo, a gente pega e faz
regrinha de sinal aí. Energia potencial elétrica do ponto A igual, vai ficar menos 10, conservar a básica é 10, e o expoente a gente soma 1 com menos 1, 0. E 10 elevado a 0 vai dar 1, então a resposta vai ser menos 1. Então tem uma resposta aqui que deu menos 1 joule. Alguma dúvida aqui na letra A? Professor, só podia explicar de novo? Só esse resumo, só um resumo mesmo, que eu não entendi. Certo. Então, olha só. A letra A é que é a energia potencial elétrica no ponto A. Energia você pode encontrar pegando o potencial elétrico e multiplicando pela carga. O potencial elétrico do ponto A é esse aqui. É 5 vezes 10 à quinta. E eu botei ele aqui. Vezes a carga. A carga é negativa. Então, eu vou ter que colocar com sinal aqui. Menos 2 vezes 10 a menos 6. E aí, basta multiplicar. Ó. 5 multiplicado por menos 2 deu menos 10. E aí, esse 10 aqui e esse outro 10, eu conservo a base aqui, que é o 10, e o expoente dele a gente soma. Eu vou somar 5 com menos 6. 5 somado com menos 6 é a mesma coisa que 5 menos 6, que vai dar menos 1. Então, aqui ficou 10 elevado a menos 1. É só que o primeiro 10 aqui que nós temos, que é o resultado da multiplicação, ele está elevado a 1 positivo. Então, 10 multiplicado por 10, a gente conserva a base, que vai ser esse 10, e o expoente soma. 1 somado com menos 1 é a mesma coisa que 1 menos 1, e 1 menos 1 é 0. Então, isso aqui fica menos 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, coloca aqui, ó, 10 elevado a 0 é 1. E o sinal do menos a gente leva com ele, ó. Bota aqui. Então, ficou menos 1, como a energia é joule. E aí está respondida aqui a questão. Ah, sim, compreendi agora. Né? Então vamos para o outro. A letra B. O trabalho da força elétrica nesse deslocamento. Então, no caso, eu tenho o quê? Eu tenho a carga, tenho o potencial A, mas eu não tenho o potencial B, né? Mas é o seguinte, ó, se eu fosse calcular o potencial elétrico lá no ponto B, olha só, potencial elétrico no ponto B, ele é o quê? Vai ser K multiplicado pela carga Qzão, eu não sei quanto é que vale, dividido pela distância. A distância é a distância no ponto B. É só que essa distância no ponto B, como ele está muito longe, é uma distância que tende para o infinito. Então, eu tenho aqui, ó, a distância é o infinito. Se eu pego qualquer número e divido pelo infinito, isso aqui vai dar um número muito, muito, muito pequeno. Tão pequeno que ele está perto do zero. Então, o valor aproximado disso aqui é zero. Então, significa que o potencial no ponto B vale zero. Toda vez que eu estou falando de alguma coisa, o potencial de algum objeto que está muito longe, tendendo para o infinito, significa que o potencial nesse ponto é zero. Sabendo disso, a gente pode calcular o trabalho. Trabalho, ele é igual ao quê? Vou colocar aqui, ó. Trabalho de A para B é igual a carga Q multiplicado pelo potencial do A menos o potencial do B. Então, esse trabalho de A para B é igual a carga Q é menos 2 vezes 10 a menos 6. O potencial do A está aqui. Ele vai dar menos 1. E aí, nós temos... Aliás, eita, estou errando aqui, desculpa, pessoal. O potencial do A não é menos 1, não. Menos 1 é energia, tá? O potencial do A é o 5. 5 vezes 10 à quinta, tá bom? Eu acabei confundindo aqui, botando energia. Menos o potencial do B, que eu acabei de calcular aqui, ó. A gente sabe que vai dar 0. E aí aqui é só ser feliz, ó. Esse 0 aqui não vai influenciar em nada, você pode até esquecer ele. E só fazer a multiplicação. Menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. E aqui, ó, esse 10 aqui a gente conserva de novo. Soma o expoente, que dá menos 1. E repara que essa conta eu já fiz. Então, isso aqui vai dar um total de menos 1 joule. Porque essa continha aqui eu acabei de fazer, ó. Tá até aqui ela, ó. A mesma coisa, tá? E tá na cara, pessoal. Se a energia aqui do ponto A é 1 joule e a outra energia vai ser 0, é claro que o trabalho, como é uma diferença de energia, ó, se eu fosse fazer trabalho de A para B como sendo uma variação da energia, ela tinha que ser a energia do ponto A menos a energia do ponto B. A energia do A está aqui, ó, é 1. A energia do B, como vai ser muito longe, ela é 0. Então, esse trabalho aqui seria igual a menos 1. Tá? Você pode fazer ela por diferença de potencial ou por energia, que a resposta é a mesma. Compreenderam? Ou tem alguma dúvida ainda nela?
Assim, eu compreendi. Eu só não sabia esse negócio aí do infinito, que, tipo, quando você divide, dá aproximadamente zero. Não sabia disso, não. Sim, por causa disso aqui, ó. Por exemplo, se eu pego o número 1 e divido por 2, isso é 0,5. Se eu pego 1 e divido por 4, dá 0,25. 1 por 8 dá 0,125. 1 por 10, isso vai dar 0,1. Observa que quanto maior é o número aqui embaixo, menor é o resultado. Se eu dividir 1 aqui por 10.000, isso é 0,001. Faz sentido, porque, tipo, o número infinito, ele provavelmente vai ser maior, não é, do que o que vai dar lá em cima. Então, dá aproximadamente zero. Isso, se eu colocar um número muito grande, isso aqui vai dar um número muito pequeno. Então, quanto maior for, menor o resultado. Então, se o número é infinito, o resultado vai ser aproximadamente zero. Entendi. Certo. Então, vamos para a próxima questão aqui. Eu devia ter me preparado a questão antes, mas tá daquele jeito, pessoal. A correria tá grande, acabei nem deixando preparadas as questõezinhas, igual fiz nas outras aulas. Professor, é só uma dúvida. A parte de conceitos e teoria já acabou, agora é só exercícios, né? É, só a resolução de questão, para a gente entender melhor. Ah, entendi. Ou tá muito fácil? Tá fácil até agora. Ai, ai. Aqui é tranquilo demais essa parte. Deixa eu ver aqui. Em dois vértices de um triângulo equilátero e de um metro de lado são colocadas duas cargas pontiformes. Deixa eu ver. Q1. Aqui tem um problema. Isso aqui não vai aparecer agora. Não. Q1 que vai ser igual ao Q2, que é igual a 4 microcoulombs no vácuo, onde a constante ela é aqui, onde a constante eletrostática vale. Aí no caso, essa constante é aquela lá que a gente já conhece, que é o 9 vezes 10 elevado à nona. E aí no caso vai ser Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Certo. Aí calcule o potencial elétrico no ponto C, terceiro vértice do triângulo, e no D, médio entre as duas cargas. A letra B, calcule o trabalho das forças elétricas sobre a carga Q, que se desloca de C para D. Muito bem. Essa questão aqui eu acho que eu coloquei uma parecida, né? Na atividade. Colocou sim, até eu tava reparando a semelhança. Bem parecida. Pois é, tá mudando só os valores praticamente. Então, ó, em dois vértices de um triângulo equilátero. Quando fala em triângulo equilátero, a gente está falando de um triângulo onde ele possui todos os lados iguais. Vamos dizer que isso aqui vai ser o meu triângulo equilátero, né? Vou até colocar ele para cá. Pronto. Então, em dois vértices de um triângulo equilátero de 1 metro de lado. Então, tem aqui 1 metro aqui é 1 metro, aqui vai ser 1 metro. São colocadas duas cargas pontiformes. Eu tenho uma Q1, Q2, que é igual a 4 microcoulombs. Então, aqui eu vou colocar uma carga, vou chamar de Q1. Aqui eu vou colocar outra, que eu vou chamar de Q2. E elas têm 4 microcoulombs. Onde a constante eletrostática vale isso aqui. Calcule o potencial elétrico no ponto C, terceiro vértice. Opa! Então, bem aqui é o potencial elétrico no ponto C, terceiro vértice do triângulo, e no ponto D, médio, entre as duas cargas. Então, entre as duas cargas aqui vai ter um outro pontinho, que esse é o ponto D. Ele vai estar bem no meio do caminho. Então, vamos lá. Essa questão aqui ela é fácil, não é difícil, tá? A gente vai calcular o potencial elétrico, tanto num ponto como no outro. Então, vai ter dois cálculos para fazer. Então, letra A. Potencial elétrico no ponto C, como a gente já viu, a constante K ela não muda, assim como o valor das cargas, né? O valor das cargas vai ser a mesma, não vai ter diferença. Mas eu vou isolar somente o K por enquanto. Eu vou deixar assim, fazer igual lá da forma. Então é K vezes. Aqui vai ser a carga Q1 dividido pela distância D1. E aí o outro aqui, ó, mais o outro vai ser a carga Q2 dividido pela distância D2. Lembra que o potencial elétrico resultante, ó, potencial no ponto, é igual à soma dos outros potenciais. Tá? Não é um vetor, então não vai ter soma vetorial, basta você somar. E aí, como a constante K ela é a mesma, então eu acabei isolando. As cargas também são a mesma, você poderia até isolar elas, mas eu coloquei assim por causa que, para vocês ficarem mais familiarizados, tá? Mas eu poderia muito bem isolar aqui as cargas de cara. Um outro ponto, aí o que é que nós temos? Como eu quero o potencial C,
eu vou estar calculando aqui a distância D1, que é a distância da carga Q1 até a C. E essa distância está aqui, ó, 1 metro. Então, basta substituir. Eu vou ter aqui potencial C é igual a K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Q1, que vale 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. E a distância deu até em metros, para facilitar a vida. Então, dividido por 1. Somado com o outro, ó, a carga Q2. A carga Q2 também tem o mesmo valor, 4 vezes 10 a menos 6. E aí aqui a gente pode dividir também pela distância do Q2 até o C, que também vale 1. O que é que eu vou fazer aqui? Oi. Eu poderia estar só elevando ao quadrado também, né? Já que as cargas que são iguais e é uma multiplicação. Não. Ou não? Não, né? É quadrado só se você tivesse multiplicado aqui, ó. Fosse a multiplicação no lugar de adição. Aí você poderia colocar o quadrado. Mas aqui você pode, em vez de fazer assim, você poderia ter colocado 2. 2Q. Feito assim, ó. Potencial de C é igual a, no caso, 2K Q multiplicado ali, aí 1 sobre D1 e aí mais 1 sobre D2. Feito assim. E a distância até a mesma, né? A distância até a mesma, então. Mas enfim, aqui você pode aplicar a propriedade distributiva, ou então pode isolar o 4 e somar, tá? Se eu isolar o 4, que eu devia ter feito desde o início, ele fica assim, ó, isolando o 4. 9 vezes 10 a nona, e esse 4 aqui que é igual, isolo ele, ó, 4 vezes 10 a menos 6. E aqui dentro, ó, como eu isolei, aqui vai ter 1 e aqui tem 1. 1 dividido por 1 é 1 e 1 dividido por 1 é 1. Então fica 1 mais 1 aqui dentro. E pronto. A brincadeira está bem fácil. 9 vezes 4 vai dar 36. Vezes 10, a 9 menos 6, 3. Vezes 1 mais 1, que é 2. Assim, o potencial C vai dar 72 vezes 10 ao cubo. Esse 72 a gente pode até deixar em notação, é 7,2 vezes 10 a quarta volts. Então, tem aqui o potencial no ponto C. E o outro aqui que é o potencial D. O potencial D, agora a distância aqui nele, se daqui para cá é 1 metro, isso aqui é metade. Aqui é 0,5, aqui é 0,5. Então, vou calcular agora o potencial no ponto D. Eu vou até começar a isolar também, tá? Vou isolar tanto as cargas como a constante K. Aí vai ser assim, ó, K vezes a carga, vou chamar só de carga Q, porque é o mesmo valor, tá? Multiplicado por... Aí aqui nós vamos ter 1 sobre a distância D1, somado com 1 sobre a distância D2, tá? Isso aqui é a mesma coisa, viu, pessoal? Essas duas fórmulas são a mesma coisa, só que eu estou isolando o Q porque são cargas iguais. Esse é o detalhe. Se não fosse igual, eu não faria isso não, porque senão ia dar errado. Potencial D é igual, aí aqui o K, 9 vezes 10 a nona, o Q é 4 vezes 10 a menos 6, e aqui dentro do parênteses vai ser 1 sobre isso aqui, ó. A distância 1 é meio. Meio eu posso até escrever em forma de fração, se quiser, tá? É 1 sobre 2. Mais 1 sobre, embaixo, 1 sobre 2. Fecha parênteses. Eu vou multiplicar logo aqui lá de fora. Aqui vai dar 36 vezes 10 elevado ao cubo. Vezes 1 dividido por meio. Isso aqui vai dar 2. 1 dividido por meio, 2. E somando aqui vai dar 4. Assim, eu tenho que o potencial D é igual a 4 multiplicado por 36 vai dar 144 vezes 10 elevado ao cubo. Eu poderia colocar em notação científica, né? Mas eu acho melhor deixar na mesma notação que o potencial C. Vou deixar na mesma notação, porque se eu deixar diferente, eu vou ter que transformar depois para responder a letra B. Potencial D é igual. Aqui vai ser 14,4 vezes 10 a quarta volts. Então, pronto. Aqui eu tenho o potencial D que foi pedido e bem aqui eu tenho o potencial C que foi pedido. Está respondida aí a letra A. Letra B. Vou botar a letra B aqui. Qual é o trabalho da força elétrica sobre a carga Qzinho aqui, e de 1 microcoulomb que se desloca de C para D? Então, que trabalho é esse? Trabalho de C para D, como eu tenho a carga Qzinho e eu tenho os potenciais do ponto C e do ponto D, basta usar essa fórmula. Q multiplicado pelo potencial do ponto C menos o potencial do ponto D. Tá aí. Aí eu vou ter que o trabalho vai ter que ser igual
Aliás, aqui é trabalho de C para D, né? Trabalho de C para D, que é igual a carga Qzinho, que é 1 vezes 10 a menos 6. O potencial C, 7,2 vezes 10 a quarta. E o outro, que é 14,4 vezes 10 a quarta. E aí eu vou pegar e subtrair aqui, ó. Resolve primeiro parênteses, né? Trabalho de C para D é igual 1 vezes 10 a menos 6. Subtraindo aqui dentro, nós vamos ter um número negativo. 7,2 menos 14,4 vai dar menos 7,2 vezes 10 a quarta. E agora basta multiplicar. Trabalho, sempre esqueço aqui. Trabalho de C para D é igual. Multiplicou, vai dar menos 7,2 vezes 10 a menos 6 com mais 4, dá menos 2 joules. E tá aí, tá respondida aqui a questão. Compreenderam? Pessoal, vamos analisar aqui, vamos estudar essa situação para vocês entenderem o que está acontecendo, tá bom? Para vocês entenderem o que é esse trabalho realmente. A carga Q1 e a carga Q2 são cargas positivas. Olha só, essa é positiva e essa é positiva. No ponto C, que a letra D está falando, ó, vai ser colocada essa carga Qzinho aqui. Uma carga que é, olha só, positiva. Será que essa carga que está aqui no ponto C, ela vai se deslocar naturalmente para cá para o ponto D? Se eu colocar ela, será que ela vai sozinha lá para o ponto D? E aí? Não. Não, né? É por isso que quando eu fiz o cálculo do trabalho, ele deu negativo. Por que está dando negativo? Porque eu vou precisar gastar energia para sair do ponto C e colocar no ponto D. É como se eu precisasse empurrar. Alguém pegasse essa carga e empurrasse ela para sair do ponto C até chegar no ponto D. Por causa que ela tem esse sinal aqui. Ah, mas se essa carga fosse negativa, você poderia fazer o cálculo. A resposta dá positiva. Significa que não precisa gastar energia, ele ia fazer um movimento sozinho, um movimento espontâneo, pois ele teria energia o suficiente para gastar, tá? Então, a carga vai gastar energia, vai gastar essa energia, então, se ele tem gasto de energia que ele não possui, o trabalho é negativo. Se o trabalho é positivo, então, ele se move espontaneamente. Compreendeu? Professor, aí é a mesma questão da lei de Newton, né? O corpo ele permanece a ficar em inércia até que uma força age sobre ele, né? É mais ou menos, mas tecnicamente aqui já tem uma força que é diferente de zero, tá? A inércia ela é dada através da soma de todas as forças e o resultado é igual a zero. Se eu somar todas as forças em cima do corpo e o resultado for zero, significa que ele está inerte. Mas aqui, se eu deixar ele parado, ele não fica parado. Por quê? Porque aqui é essa carga que é positiva e essa positiva vai ter uma repulsão, vai empurrar ela para cá. Entre essa Q1 e essa Qzinho, tem uma força que vai empurrar ela para cá. Então, tem duas forças. A força resultante vai empurrar ela diretamente para baixo. Então, é isso aqui que vai estar acontecendo. Então, naturalmente, ela vem para cá, para baixo. Não indo para cima. Aí, do contrário, ela ia para cima, não é? Então, para ela poder seguir o caminho contrário, eu teria que aplicar uma força aí. Você teria que gastar energia. E essa energia aqui que eu preciso para gastar, que é de menos 7,2 vezes 10 a menos 2 joules. Entendi, eu imaginei que ela ia ficar separada, né? Mas, de qualquer forma, ela vai estar se movendo. No outro caso, seria para baixo. Sim, por causa da força ocasionada por essas cargas aqui. Inerte ela não fica, não. Aí, para poder mover no sentido contrário, precisa ter esse trabalho aí, um trabalho negativo. Alguma dúvida? Além do Júlio? Hoje eu tô achando que vocês estão quietinhos, assim, meio triste. Vou fazer só mais um aqui, para a gente finalizar nossa aula. O exemplo aí 4. Vamos lá. No exemplo 4. No interior de um campo elétrico uniforme de intensidade 100 newtons por coulomb, uma carga pontual Qzinho colocada no ponto A atinge o ponto B através de dois caminhos, de acordo com a figura. Sabe-se que o trabalho executado pela força elétrica no caminho 1 foi de... E aí tem um valorzinho aqui que não pegou direito. É 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. Elevado a menos 4 joules. Aí determine, letra A, o valor da carga Q. Letra B, o trabalho da força elétrica no deslocamento 3. Certo? E a letra C, a diferença de potencial elétrico nos pontos A e B.
Então vamos lá, fazer essa questão aqui. Vamos entender aqui, ó. Eu tenho essas setas apontando para a direita, sentido para a direita, que é o campo elétrico. O campo elétrico, ele é o campo elétrico uniforme que tem esse valor aqui, ó. Vou até anotar. Campo elétrico é igual a 100 newtons por coulomb. E aí foi dito o quê? Que uma carga pontual Qzinho colocada no ponto A. Aí tá até aqui essa carga pontualzinha aqui, ó, Qzinho. Ela atinge o ponto B através de dois caminhos, de acordo com a figura. Então, ó, o caminho aqui que ele vai fazer, o caminho 1, ele vai direto, ou então o outro caminho que ele faz aqui, ó, que é pela seta vermelha, que ele vem para cá para baixo, depois é para a direita, depois ele sobe até chegar no ponto B. Sabe-se que o trabalho executado pela força elétrica no caminho 1 foi de 1,6, vou até colocar aqui, ó, trabalho de A para B é igual a 1,6, ele não está negativo não, né? Vezes 10 elevado a menos 4 joules. Pessoal, eu pergunto outra coisa para vocês. Se no caminho 1 o trabalho foi de 1,6 vezes 10 a menos 4 joules, e no caminho 2 dá quanto? É o mesmo, né? Não, que é o mesmo. O mesmo valor, tá bom? Professor, aí eu pergunto uma coisa também. Essa questão, as questões elas sempre vão estar abordando com joules ou há a possibilidade de trabalhar também com quilocalorias? Por enquanto, a gente vai trabalhar mesmo só com joules. A chance é mais com joules, para não estar misturando muito. Porque a ideia desse livro é que vocês entendam o conceito, tá? Se vocês conseguirem entender o conceito, aí pode passar para outro nível. Só que esse outro nível não vai ser abordado agora. Vocês vão ver lá na faculdade. Entendi. Então, muito bem. Aí aqui a letra A vem. Calcular o valor da carga Qzinho. Certo. Então, observa que do A para o B, o campo elétrico é constante, o trabalho foi dado aqui e nós temos ainda mais uma distância que está aqui, ó, no desenho. Se não tivesse essa distância, para você poder calcular o valor dessa carga Qzinho, ia ser bem enrolado. Você não ia ter um valor exato. Então, graças a essa distância, a gente pode calcular aqui o valor dessa carga Qzinho. Vamos lá. Letra A, basta lembrar que trabalho de A para B é igual a carga Qzinho multiplicado pelo campo elétrico multiplicado pela distância. O trabalho já sei quanto é que vale, ó. É 1,6 vezes 10 a menos 4, igual a carga Qzinho. Eu acho que está até misturado, né? Deixa eu apagar aqui, senão vai ficar feio e vocês não vão entender nada. Pronto. É 1,6 vezes 10 a menos 4. Pronto, separei. Igual a carga Qzinho, que ele quer saber, não sei quanto é que vale. O campo elétrico eu já sei. Eu vou colocar até em notação, ó. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, vezes a distância. A distância está aqui, ó, 80 centímetros. 80 centímetros é 0,8 metros. Em notação, 8 vezes 10 a menos 1. Então, aqui é 8 vezes 10 a menos 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, tudo que está multiplicando pelo Qzinho, e vou passar dividindo. Esse outro lado aqui, ó, eu vou até organizar ele. Por quê? Porque aqui eu estou vendo 1,6 e aqui eu estou vendo 8. Esse 8 vai passar para baixo. E eu sei que é mais fácil dividir isso aqui, para dar um resultado mais bonitinho, do que eu pegar e dividir isso aqui. 1,6 por 8. Vai dar um valor quebrado. Tá? Esse aqui vai dar 2 e esse aqui vai dar 0,2. Então, esse número aqui eu vou mudar ele. Em vez de 1,6, eu vou colocar 16. 16 vezes 10 o quê? Como aqui é menos 4 e eu passei a vírgula para a direita, esse expoente vai diminuir uma casa. Como ele vai diminuir uma casa, eu boto menos 5. Menos 4 menos 1 dá menos 5. Dividido por o que eu falei que ia passar, né? Esse 8 passou para cá, ó, vezes 10. Agora, 10 elevado a quanto? Esse menos 1 eu somo com esse. Menos 1 com 2 vai dar 1 positivo. Então, aqui é 8 vezes 10 elevado a 1. Isso aqui é igual a carga Qzinho. Então, a carga Qzinho é igual a 16 por 8 vai dar 2, vezes 10 a menos 5 menos 1, menos 6. E aqui eu tenho a carga dele em coulombs. Está respondido. Alguma dúvida aí? Letra B. O trabalho da força elétrica no deslocamento 2. Justifique. Então, vamos lá. Esse trabalho vai ser o mesmo no deslocamento 1. Então, eu posso escrever aqui, ó, que é o mesmo
do deslocamento. Agora, por que que ele é o mesmo do deslocamento 1? Quem é que consegue justificar isso para mim? Como é que é, professor? A pergunta da letra B pergunta qual é o valor do trabalho aqui pelo caminho 2. Eu perguntei isso aqui no início da questão. Aí foi dito que é o mesmo. Agora, por que que é o mesmo? Porque se trata de um campo uniforme. Porque a distância não mudou. Isso. Ah, sim. Não, aliás, não é nem porque a distância não mudou, tá? Tem uma explicaçãozinha. Porque é uma variação. Variação de quê? Do trabalho? Não, variação da energia. Ah, sim. Tá? E como é uma variação da energia, ele vai depender apenas aí da energia inicial e da final, tá? Aí, assim, eu posso juntar a resposta de cada um de vocês, que vai ter a resposta certa. No caso aí, o Tailan falou que a distância não mudou. Realmente não muda, a distância é sempre a mesma. Uma distância vetorial. Porque se eu considerar que a distância do caminho 1, eu vou ter uma distância escalar. O caminho 2, uma distância escalar diferente, mas a distância vetorial é a mesma, tá? Então, o que que eu vou considerar? Vou considerar a energia do ponto A e a energia do ponto B. Então, por que que ele é o mesmo? É o mesmo, pois o trabalho depende apenas da energia final e da energia inicial. Não depende ali do caminho que ele adotou para chegar naquele ponto. Depende da energia, tá? Ou então, a gente pode até colocar que depende da posição inicial e da final. Mais simples, tá? Então, é o mesmo deslocamento 1. Aí a gente pode até colocar aqui uma vírgula, pois ele depende da posição inicial e final, tá? Então, depende da posição inicial e final. Não depende do trajeto, depende apenas da posição. Se depende apenas da posição, depende apenas da energia inicial e da energia final. Compreenderam? Filosófico isso aí. Não importa o caminho, o que importa é a chegada. É isso aí, eu tava até pensando nisso. Ah, mais ou menos, mais ou menos. Não é bem isso, mas é por aí. Letra C. A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B, certo? Então, diferença de potencial, como eu não tenho potencial do A nem do B, mas eu tenho um campo elétrico e tenho também a distância, basta lembrar que a diferença de potencial é igual ao campo elétrico multiplicado pela distância. Então, como eu quero a diferença de potencial de A até B, basta pegar o campo elétrico, que é 100, e multiplicar pela distância em metros, tá? Não vamos botar em centímetros. E assim eu encontro que a diferença de potencial de A para B vai dar um total de 80. 80 o quê? 80 volts. Então tá aí a DDP. Dúvida? Legal essa questão. Então, tá aí, tá finalizada a atividade. Então, pessoal, é isso aí. O conteúdo foi extremamente curto, vocês viram. Até perguntaram aí, gente, acabou já, é só atividade? O conteúdo é muito curto, é muito fácil, bem simples. A atividade de vocês eu coloquei lá 4 questõezinhas e eu acho que as 4 que eu respondi aqui é a mesma coisa do que tem lá na atividade. A idade de vocês fazer tranquilamente ali, sem muita dificuldade. Mas se tiver dificuldade, Basicamente um resumozinho pergunta. dos outros conteúdos. É a aplicação do que a gente já viu aqui. Esse Tá? conteúdo é tipo complementar, não é como você falou que como era bastante extenso, aí você dividiu em 2 partes, né? Essa parte aqui só para não estar confundindo tanto ali com o outro. Mas ela é bem simples, não é tão difícil não. Tudo bem? Tá, beleza. Pois, pessoal, boas férias, bom descanso, bom estudo. A gente se vê agora só no próximo mês. Até a próxima. Tá Boas certo, férias pessoal. também, professor. Valeu aí. Igual. Até mais. Bom final de semana também aí, Ana Beatriz. Tchau.